Oi, tudo bem? Tudo bem? Quando eu me candidatei porque eu me senti impotente sendo presidente de organização do terceiro setor para conseguir fazer determinadas coisas que era uma reclamação muito comum. Calçada, transporte, a própria saúde, educação, trabalho. Você quer ver, por exemplo, como que a gente pode exigir que qualquer cidade desse país seja acessível? E isso, a gente tem um decreto federal que exige acessibilidade e já expirou o prazo das edificações públicas e privadas de fazerem acesso. Diariamente eu esbarro em questões que são questões que vêm de Brasília, que são questões federais e que se essas questões não forem transformadas, a gente não consegue transformar aqui. O trabalho do Serra nesse segmento eu já conheço muito antes de ser a primeira secretária de uma pasta dessa no Brasil. E isso começou porque assim, eu frequento centros de reabilitação em São Paulo desde que eu me acidentei e sempre assisti o desespero das pessoas, por exemplo, para ter uma cadeira de rodas, né? E foi através dele, quando ele era ministro da Saúde, que se facilitou a distribuição de órteses e próteses, que aí as cadeiras estão incluídas, né? E o que aconteceu? Através de uma portaria do então ministro José Serra, que conseguiu colocar no SUS a distribuição de um equipamento, que é uma ventilação mecânica, e que hoje essas crianças estão mantidas vivas por causa da respiração mecânica. Ele realmente entendeu a necessidade, sabe? Entendeu. A denominação da secretaria me sugou durante 2 meses para eu poder criar um nome. E é a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ou seja, diz respeito a quem tem uma deficiência auditiva, visual, física, intelectual e ainda aqueles que têm mobilidade reduzida, como idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiências temporárias, que é o grupo de pessoas que precisa de acessibilidade. A partir da criação da secretaria, muitos projetos que já existiam, muitas iniciativas que já haviam começado com pessoas com deficiência que sempre lutaram, familiares, as organizações do terceiro setor sempre fizeram muito, mas nunca teve um órgão executivo que sinergizasse todas as ações. E eu acredito assim que muitas pessoas começaram a sentir. Impossível não sentir quando eu assumi, tinham 300 ônibus com elevador na cidade. Isso assim foi um crescimento que até 1 ano e meio atrás a gente conseguiu colocar 3.900 ônibus. É a maior frota acessível, do Brasil inteiro. E se você somar toda a frota de ônibus acessível do Brasil, não dá a frota de São Paulo. Isso assim tirou as pessoas de casa. Sabe quantas pessoas na cidade de São Paulo têm uma deficiência ou mobilidade reduzida? 3 milhões. E hoje a gente chegou num ponto, não que a conquista já esteja feita, mas existe já uma diferença muito grande. E tem mais uma coisa importante. A gente está falando de 30 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. E se a gente levar em consideração dados da Organização Mundial de Saúde, a gente pode afirmar que cada uma dessas pessoas tem no mínimo 2 pessoas ligadas a ela. Ou seja, a gente está falando de 90 milhões de habitantes que têm interesse puro, fundamental e genuíno nessa questão. Então, assim, não é uma minoria, entendeu? Não é muita gente que precisa de acesso. Então, quanto mais equipamento, quanto mais ferramenta você dá para essas pessoas, menos deficiência elas têm. Quem é deficiente é a cidade. É a cidade que não foi preparada para receber todo mundo. E tem uma coisa, se a gente deixa uma cidade preparada
uma cidade boa para uma pessoa com deficiência, que ela consiga ir e vir, que ela consiga exercer cidadania, você pode ter certeza que a cidade vai ser muito melhor para todo mundo.